A literatura judaica, ela não pode ser entendida como um todo, ou seja, o que acontece em Israel e a literatura que é produzida fora de Israel, que fala sobre o tema judaico. Você acha, agora eu estou te perguntando, que os israelenses estão preocupados com a literatura na diáspora? Eu acho que é interessante a pergunta, porque eu vou bastante para Israel, minha filha mora lá. E, claro, lá passo bastante tempo em livrarias. Eu vejo, vou dizer que vejo bastante literatura brasileira traduzida, tanto para inglês como para hebraico, mas não tenho visto muito do que tem dos atuais. Para falar a verdade, eu estou tentando me lembrar, eu já vi os Clear lá, eu vi muito Jorge Amado. Claro. E vi o Inominável Paulo Coelho em todo lugar. Exatamente. Inescapável em todo lugar. Mas, mesmo da literatura não judaica brasileira, bem contemporânea, estou tentando me lembrar quanto eu tenho visto. Eu não me lembro de ter visto muita coisa. Se você falar, digamos, nos últimos 5 anos, os que têm ganho os prêmios aqui, que têm tido mais destaque, coisa que nos Estados Unidos, sim, você vê. Os que foram traduzidos, você vê, nas boas livrarias. Eu também acho que eles não estão muito preocupados conosco. Eles não estão porque eles devem estar envolvidos realmente com algo muito mais sério, que é a sobrevivência, a existência deles numa pauta diária. Talvez seja isso, talvez seja uma resposta muito simplificada da minha parte, também reconheço. Mas o que eu vi lá é o que você viu também. Moacir Scliar, sim, traduzido ao hebraico, Clarice Lispector, e também eu estava lá quando Elisa Lispector enviou uma carta para alguém, numa editora, pedindo para ser traduzida, e depois pediram minha opinião, eu dei minha opinião positiva, mas ela não foi traduzida. E, claro, o Jorge Amado, sem dúvida. E também apareceu um livrinho de contos brasileiros traduzidos para o hebraico por um brasileiro de São Paulo, aliás, que ele foi decano da Universidade de Tel Aviv. O sobrenome dele é Dascal. Mas eu não lembro do primeiro nome dele agora. Ele fez a tradução de vários contos brasileiros, não só de escritores judeus, talvez 1 ou 2 só escritores judeus. Talvez Samuel Ravet e Moacir Scliar. E os demais foram não judeus. Para dar uma perspectiva da nossa literatura em hebraico. Mas, por enquanto, mas isso pode mudar também, eles não estão muito preocupados conosco, não. Agora, na mesma moeda, né, como se fala em inglês, the same token, na mesma moeda, a literatura hispano-americana, judaica, também nunca teve grandes interesses por nós. Algumas pessoas nos Estados Unidos escrevem sobre literatura hispano-americana e brasileira judaicas, mas isso não é muito comum. Então fazem comparações, né? Moacir Scliar com algum outro escritor, ou chileno, ou argentino, ou venezuelano, ou colombiano, onde há mais literatura judaica, e também na Costa Rica. Mas fora isso não há muito assim, interesse declarado, que as editoras corram aqui e entrem em contato com os escritores brasileiros. Infelizmente ainda está assim, mas estamos numa fase muito melhor do que antes, quer dizer, tendemos a melhorar, essa é a minha perspectiva. Já éramos totalmente desconhecidos, a única coisa que se sabia do Brasil era café, Pelé, Carmen Miranda. Agora se sabe muito mais, né? O governo Lula, por bem ou por mal, entrou na pauta internacional e todo mundo agora quer falar português, está nisso também. Isso é muito interessante. Mas, voltando ainda ao nosso assunto, eu acredito que Israel ainda não está super interessado, só nos níveis acadêmicos, isso sim eu vi. E eles fazem congressos extraordinários, com nossa participação de latino-americanos. Dentro das universidades israelenses há um grupo muito grande de latino-americanos, e nisso inclui-se brasileiros e argentinos, claro que é a maior parte deles, e há uma organização chamada Amilat, América Latina. E é essa organização que promove, dentro do grande congresso
Mundial Judaico promove o congresso menor, que é da Amilat, da América Latina. Quer dizer, que os acadêmicos se interessam por nós, mas ainda não estamos nas livrarias vendendo maravilhosamente, com exceção, outra vez, do Hasidic Clia. Mas eu acho que se está na academia, é um caminho que... É um caminho. É um caminho. Exatamente. Certo. Porque eu acho que tudo começa através do pensamento crítico da literatura. Exatamente. Quer dizer, isso nem havia antes. O Brasil era um lugar muito exótico apenas. E apareceu um conto, por volta de 1975, se não me engano, um conto muito interessante em que um rapaz foi ferido numa das guerras e ele se refugiou no Brasil. Quer dizer, o Brasil era um país muito assim, distante, diferente, quase que suprarreal para alguém vir para o Brasil. Claro que com os anos as relações, os contatos se fazem de uma maneira extraordinariamente rápida. Então nós temos agora até música brasileira em hebraico. Ah, sim. Em grupos. Bom, eu falei que você mais ouve em Israel, nos cafés. Exatamente. Você não ouve música israelense, você ouve música brasileira. Música brasileira. Eles amam, adoram. E jovens como cantores, não tão jovens como Caetano Veloso, por exemplo, ou então esse Roberto Carlos, estiveram em Israel com grande êxito. Nossa, a Gal Costa vai todo ano, faz um... Exatamente. Quer dizer, a nossa música é adorada e amada, já a nossa literatura vai como vai, né?